Há sinais de paz e de graça neste mundo que ainda é de Deus. Em meio aos poderes das trevas, manifestam-se as forças dos céus. A terra mover-se no espaço, o sol a brilhar com fulgor, o arco estendido nas nuvens são sinais de que Deus é Senhor. O sinal mais claro e luzente foi erguido por Cristo Jesus, por amor ao mundo perdido, deu a própria vida na cruz. Cidade construída no monte, oculta não pode ficar. A luz por Cristo acendida deverá luzir e brilhar. Palavra que diz liberdade, anúncio de paz e perdão, abraço que aceita
realmente seja esse o desejo do nosso coração, que o nosso Deus fale a cada um de nós, e Ele deseja muito fazê-lo, porque é através da sua palavra que nós obtemos a vida. E eu quero convidar você assim a nós orarmos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te bendizemos porque Tu és o Deus que fala. E aquele que acolhe o seu falar, tem a sua vida moldada, transformada, passa a receber de fato vida nova. Recebe o perdão dos seus pecados e é assim, acolhido nos braços de um Pai de amor. Senhor, nós te bendizemos porque a Tua palavra ela é pura, ela é verdadeira, nós podemos confiar inteiramente nela, a Tua palavra não falha. Assim nós te pedimos, Senhor, vem falar a cada um de nós nesse momento, que de fato nossos corações estejam abertos para acolher aquilo que Tu tens a nos dizer, e assim a Tua palavra fará em nós o seu querer. Em nome de Jesus nos confiamos a ela. Amém. No domingo passado, falamos a respeito da história da humanidade que caminha para a sua concretização. Como toda história, a história da humanidade também tem começo, meio e fim. Também nós falamos a respeito da restauração que Deus está trazendo sobre toda a humanidade. Hoje eu quero falar mais detalhadamente a respeito disso, e eu vou fazer a partir de uma parábola contada por Jesus. Parábolas, portanto, eram histórias ilustrativas. E esta, no caso, tem o objetivo de mostrar de forma muito simples como são as coisas e o que nos aguarda no futuro. Assim, eu quero ler com vocês essa parábola que se encontra então no Evangelho de Mateus, capítulo 13. E ela começa então dizendo o seguinte: Jesus é quem fala. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: "O Senhor não semeou boa semente em seu campo? Então, de onde veio o joio?" "Um inimigo fez isso", respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: "O Senhor quer que o tiremos?" Ele respondeu: "Não. Porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então, direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois, juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro." Então, ele deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e pediram: "Explica-nos a parábola do joio no campo." Ele respondeu: "Aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno, e o inimigo que o semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era, e os encarregados da colheita são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles tirarão do seu reino tudo que faz tropeçar, todos os que praticam o mal. Eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça." Queridos, então Jesus recorre aqui a uma ilustração rural,
onde ele mostra a ação do reino de Deus sobre o reino das trevas. A parábola, ela diz de uma lavoura que foi formada com boas sementes, mas que quando ela começou a formar espigas, os empregados perceberam que também no meio dela estava crescendo, portanto ela estava cheia de uma erva daninha chamada joio. Eu vou pedir para jogar essa imagem para que você possa perceber a grande semelhança entre o joio e o trigo. E mesmo assim você pode perceber diferenças entre as duas. Porém, se diz que enquanto o joio não começa a formar os seus cachos, não há como diferenciar o joio do trigo, porque a planta do pé é extremamente parecida. E por isso essa parábola então vem dizer que só no momento em que começaram-se a formar os cachos é que os empregados então perceberam que na verdade havia joio plantado no meio. Assim, os empregados se colocam à disposição para arrancar o joio. Mas para surpresa deles, o proprietário diz não. Pede para que deixe então crescer o joio juntamente com o trigo e que na colheita então sejam separados. Queridos, o que então essa história tem a ver conosco? Em primeiro lugar, quero te dizer que conforme a própria explicação de Jesus, que a lavoura é o mundo. Deus, ele criou o mundo perfeito. Ele usou da melhor matéria-prima, da melhor semente para criar este mundo. Mas, como ele diz, logo veio o inimigo e semeou nele o joio. E fez, portanto, brotar toda a maldade que nós conhecemos no mundo, assim como mesmo nós falamos no último culto, de forma que o mundo passou a ser o local em que o caos se manifesta. Mas Jesus também mostra que ele tem o controle sobre a situação. O proprietário da lavoura parece dizer aos seus empregados: não se apavorem. Tudo será feito no tempo certo. É inevitável que o trigo venha a amadurecer. E então, quando ele estiver maduro, quando for a hora da colheita, o joio e o trigo serão separados. Tudo se dará, portanto, no tempo certo. Mesmo para quem não compreende muita coisa a respeito de plantio, de lavouras, sabe que tudo aquilo que se planta, um dia haverá de amadurecer. E assim, queridos, também se dará em relação a este mundo. Jesus explica então que o joio são os filhos do diabo e que quem o semeia é o próprio diabo. É muito comum as pessoas negarem a existência do diabo, mas, queridos, se o diabo não existe, como então existe o mal? O mal é a sombra do diabo. Ora, não poderia existir a sombra das árvores se as árvores não existissem. Mas mais do que isso, o diabo é aquele que semeia o mal sobre o mundo. E ele faz brotar filhos, que são seus filhos, sobre este mundo. Pessoas que, portanto, vivem para a sua vontade, que obedecem às suas intenções, o seu querer e que seguem os seus planos. Outro engano muito comum, presente na sociedade, é pensar que, ora, então se o diabo existe, o representam aquelas pessoas que são violentas, que são criminosas, ou aquelas, então, que praticam bruxaria, algum tipo de magia e coisas semelhantes. Mas, queridos, os ensinos de Jesus nos mostram que sempre que cedemos
as tentações. Sempre que nós ignoramos a vontade de Deus, nós estamos, na verdade, seguindo a vontade do diabo. Assim, de forma mais contundente ainda, todos aqueles que não vivem para Jesus se submetem inteiramente ao maligno, mesmo que sejam pessoas do bem. E aí acontece a pior escravidão. Nós ouvirmos a respeito de Deus, ouvirmos a respeito de Jesus, mas não nos submetermos a Ele, não rendermos a nossa vida a Ele, porque esta é a maior vontade do diabo, que mesmo que você ouça sobre Jesus, mas que você não creia nele, a fim de que você não seja salvo. Há quem gostaria que o Senhor Deus eliminasse o mal totalmente deste mundo e que de repente já o deveria ter feito. Mas vejam, queridos, que a parábola diz que se arrancar o joio, o trigo também será arrancado junto. O que significa, portanto, aqui que o trigo representa os filhos de Deus. E ninguém de nós nasce filho de Deus. Nós nos tornamos seus filhos por meio da fé em Jesus. E se Deus arrancasse o joio, se Ele destruísse o mal antes do momento certo, o trigo seria arrancado junto. O que significa dizer que muitas pessoas que poderiam e que de fato vão crer em Cristo Jesus, que vão se tornar ainda filhos de Deus, estariam perdidos, porque a humanidade ela teria recebido o juízo de Deus antes da hora. E se Deus já o tivesse feito no passado, com certeza eu e você não teríamos escapado. As sementes do diabo são, portanto, sementes de engano, e eu quero te perguntar aqui, qual é a semente que te define? O seu coração acolhe as sementes lançadas por Jesus e faz, portanto, você nascer para viver para Ele? Faz de você uma nova pessoa? Você segue a Cristo Jesus? Ou as sementes que o seu coração acolhe são aquelas que o diabo lança e por isso você jamais tem aceitado a importância de obedecer inteiramente a Cristo Jesus, portanto você prefere os modismos, os prazeres e as coisas que o mundo oferece e ignora a palavra de Deus? As sementes do diabo faz as pessoas acharem que se elas viverem bem, com condições de curtir a vida, se elas não fazem mal para ninguém, na verdade, elas não precisam então de Deus. Afinal, para que Deus se eu sei viver bem, se eu sei administrar a minha vida do jeito que eu quero? Porém, queridos, o problema, como nós vimos no início da mensagem, do culto, não está em crer ou não crer em Deus, mas está no fato de nós realmente vivermos para Ele. É muito comum na nossa sociedade, e essa é uma das grandes estratégias do diabo, de dizer para você, sim, se você até quer crer em Deus, você pode. Afinal de contas, uma das estratégias tem sido crer em Deus. É você formar as suas próprias ideias, é você formar os seus próprios conceitos a respeito dele, é o que você imagina a respeito dele. E, portanto, se você tem alguma ideia e acredita na existência dele, já é o suficiente. Mas essa é a estratégia do maligno. Você até pode, segundo a vontade dele, crer em Deus, mas você não pode crer em Jesus. Porque se você crê em Jesus, você vai encontrar Deus.
Deus não será mais algo que você projeta, que você fabrica na sua própria mente, mas será o Deus verdadeiro. Assim, queridos, o diabo tem tomado esse conceito de acreditar como uma criação de crenças e ideias próprias sobre Deus. E eu quero te lembrar o seguinte, o que o diabo lança sobre o mundo são sementes. Não são bombas. Mas são sementes que fisgam o nosso coração. Sementes que parecem ingênuas, que parecem inofensivas, mas que nos impedem de perceber a falta de vida que há. Contudo, essa palavra, ela nos diz que chegará o dia da colheita. Nós queremos muito que as doenças acabem, que as maldades acabem, se a morte não existe mais. Que maravilha será! Mas não podemos esquecer que esse dia que virá será o mesmo dia em que todo pecador não arrependido da sua vida distante de Deus também entrará no castigo eterno. E aí nós temos uma outra coisa que muita gente não acredita. Jesus disse da condenação eterna, popularmente chamado de inferno. Jesus disse, portanto, que a colheita será no fim desta era, o que nós costumamos chamar de fim do mundo. E os seus anjos serão os encarregados da colheita. E esse dia virá, não importa se nós acreditarmos ou não, mas ele virá, não depende de nós acreditarmos. E nesse dia, o joio e o trigo serão separados. Os que creem em Jesus e os que não creem em Jesus. O joio será queimado, como diz a palavra no versículo 42. Eles serão lançados na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dente. Isso é, serão lançados no tormento eterno. E isso acontecerá, amados, simplesmente porque Deus é justo. Pois sendo ele Deus, não o buscaram como Deus e não o adoraram, não viveram para o seu louvor. Mas diz a parábola também que aqueles que creram em Jesus e que lutaram contra o mal que habitava em seus próprios corações, finalmente serão curados. Terão o seu maior sonho realizado, o sonho de ser de Deus para todo sempre e totalmente de Deus. Será o dia da grande festa, o dia da grande alegria. Como o versículo 43 diz que estes brilharão como o sol no reino do seu Pai celestial. Receberão a vida eterna para ser em toda a sua integridade, vivida para Deus, para o seu Deus. Com isso, Jesus termina a parábola dizendo, aquele que tem ouvidos, ouça. Eu quero dizer para você, ouça. Ouça. Todos nós queremos tanto um mundo melhor. E está aí a grande oportunidade de nós investirmos a nossa vida em Jesus e nós veremos um dia o paraíso, o perfeito reino celestial, nós viveremos um mundo de inteira paz. Agora, queridos, de que tanto adianta almejar essa vida melhor se quando ela se tornar uma realidade, não poder desfrutá-la, e o pior ainda, ir para aquilo que é incomparavelmente pior que a condenação eterna. A vida perfeita está disponível, mas ela não poderá ser recebida, porque se amou as coisas do mundo muito mais do que a Jesus. Então, ouça. Ouça o que Jesus te diz. Este é o tempo de nós buscarmos a Ele, de permitirmos que Ele transforme a nossa essência, que nós sejamos o trigo que seja levado para o reino celestial.
Não perca seu tempo com as coisas que te prendem, porque se elas te prendem hoje, se elas te impedem hoje de viver inteiramente para Deus, elas te impedirão amanhã de estar com Ele. Que assim o Senhor Deus te abençoe, para que o maior desejo do seu coração seja a volta de Cristo Jesus, para que você finalmente esteja totalmente com o teu Salvador. Eu convido que a gente possa orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos, porque a tua promessa um dia voltar. Nós te agradecemos, porque tu vais voltar. Não existe nenhuma insegurança em relação a isso, pois nós estamos falando de ti, do Deus fiel, do Deus que cumpre a sua palavra, do Deus que deu a vida para poder realizar tão grande obra, de conduzir ao teu lar celestial todos aqueles que são filhos do Pai Celestial. Que assim, Senhor Jesus, nós estejamos indo a Ti todos os dias em fé, crendo no Senhor, consagrando as nossas vidas. Te pedimos assim, ó Deus, toca o coração da humanidade, para que ela perceba que existe uma grande decisão a ser tomada. Nós devemos deixar de lado todo mal, todo engano do maligno, e assim, Senhor, andar no caminho da Tua salvação, andar na luz. Tem misericórdia, Senhor, da humanidade que tem preferido muito mais ser joio do que trigo. Que nós possamos temer o Teu nome, temer a Tua justiça, e colocar assim as nossas vidas diante de Ti, e nós te agradecemos, Pai, porque todo aquele que decide mudar de direção, se torna um filho teu, é acolhido na casa do Pai Celestial, e quando o Senhor Jesus voltar, nós estaremos todos juntos, para poder comemorar a grande vitória que o Senhor nos concede. Guarda-nos, portanto, Senhor, não permita que nós venhamos a vacilar diante das dificuldades desse mundo, mas que sim, nos apeguemos sempre a Ti, porque o Senhor guardará nossa mente e o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Reflita assim ainda na canção que estará sendo cantada agora a seguir, que você possa também ter toda esta segurança em Jesus. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor.
nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Que assim, de fato, você deposite toda a sua confiança em Cristo Jesus. Esse é o melhor investimento que você pode fazer. Não tem tesouro maior que alguém possa possuir que não seja o Senhor Jesus. No mais, nós vamos ficando por aqui. Fazemos a você o convite de poder acompanhar a reflexão na quarta-feira, 19 horas, com o pastor Osiel, que você possa também compartilhar com os seus o vídeo que o culto infantil prepara com muito carinho para as nossas crianças, e também crianças, a atividade já está saindo logo a seguir. No mais, que Deus abençoe a sua semana, eu tenho grande certeza de que é isso que Ele quer fazer, mas depende totalmente de você buscar a Ele e, assim, viver seus dias em sua presença. Que Deus te guarde, que Deus te abençoe, um abençoado domingo para você.